professores e professoras, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós falaremos sobre as problemáticas da educação física escolar. Eu sou Araceli Nascimento, discente do mestrado profissional em Educação Física, PROEF, Polo UFAM, Manaus, da turma 6. E com encerramento da nossa disciplina chamada Problemáticas da Educação Física Escolar, nos foi pedido que elaborássemos um mapa conceitual de todos os conteúdos abordados e explicassem um a um. E aqui nós estamos. Na primeira semana, nós falamos sobre o abandono do trabalho docente. Na segunda, a relação da teoria e da prática. Na terceira semana, os aspectos legais da educação física. Na quarta, a indisciplina e o afastamento dos estudantes. Na quinta, o ensino dos esportes e suas dificuldades. Na sexta, questões de gênero nas aulas de educação física. E na sétima, temas geradores. Para isso, vamos lá ouvir então o que Fernando Jaimes Gonzalez tem a falar sobre o abandono do trabalho docente. Gonzalez nos mostra 3 tipos de atuações docentes, denominada então de práticas tradicionais, abandono do trabalho docente ou desinvestimento pedagógico e práticas inovadoras. A atuação do professor, chamada de práticas tradicionais, são caracterizadas por estarem centradas em preparar equipes para as competições escolares, visando a escolha dos mais habilidosos, excluindo os alunos que carecem de talentos. Além dessa prática fortalecer a desigualdade de gênero, ela assume aí um formato de treinos e táticas, que seria a prática desenvolvimentista, apenas fazer pelo fazer, sem qualquer reflexão com a sua ação. A segunda atuação é denominada, então, de abandono do trabalho docente ou desinvestimento pedagógico, que é caracterizada pela falta de intervenção do professor durante as aulas, como, por exemplo, deixar que os alunos escolham suas atividades que desejam realizar. Geralmente, os meninos escolhem jogar bola, que seria o futsal ou o futebol, e as meninas optam pelo vôlei ou pela queimada. E os que não gostam de nada ou não se sentem atraídos pelas modalidades, ficam ali pela arquibancada ou pelo espaço da quadra, mexendo no celular e até às vezes conversando com o próprio professor. Geralmente, por os meninos serem mais ativos nas aulas, eles acabam excluindo as meninas das atividades e as meninas, por serem inseguras, terem medo e não se sentirem tão ágeis e capazes como os meninos, também se afastam das aulas. E, em último caso, também nós temos aquele professor que deixa a turma, se auto-organizar e fica fora da quadra ou do espaço em que ele está realizando a atividade, a aula. Na terceira categoria, então, de atuação, nós temos as práticas inovadoras, caracterizadas pelos professores que se empenham em ensinar os conteúdos específicos da disciplina. Não somente os esportes, o quarteto fantástico, que é o futebol, futsal, o voleibol, o handball, o basquetebol, dependendo de se a escola tiver um campo ou uma quadra. Mas é aquele professor que é dedicado com uma educação física de qualidade. Ele adapta a sua metodologia ao nível de ensino, propõe conteúdos e atividades que fazem os estudantes terem uma gama de aprendizagem. E isso vai de contra o modus operandi da pedagogia tradicional ou da cultura do rola-bola em diversos parâmetros. No geral, existem muitos obstáculos para a realização das aulas de educação física que impactam diretamente em todas as 3 atuações, como as grandes transformações na área, as condições objetivas de trabalho e a cultura escolar e a sua relação com a disciplina. No entanto, essas dificuldades elas não são justificativas para que o professor se torne um professor rola-bola ou meramente tradicional. Na semana número 2, escrita por
Soraya Cristina Darido, a gente vai fazer a reflexão sobre a relação entre o ensinar a fazer e o ensinar sobre fazer dentro das aulas de educação física, né? Como que nós podemos relacionar a experiência corporal, a vivência prática, com o conhecimento sobre essas práticas corporais? Então, o saber fazer, ele está intimamente ligado na aprendizagem do movimento pelo movimento, né? Que geralmente consiste nas práticas tradicionais de ensino dos esportes, que há uma tradição sedimentada na escola, em que a educação física ela tem que ser divertida, né? E ela tem que ser ali pautada pelo lazer, que não consegue ali fazer a compreensão dos sentidos e significados dos temas do quais ela se ocupa. Então, seria o fazer pelo fazer. Por outro lado, nós temos aí o ensinar sobre o fazer, que busca mostrar ao aluno a importância daquele movimento, daquela atividade, o seu significado, o contexto social e cultural. Na prática concreta, isso significa que o aluno ele deve aprender a dançar o carimbó, a jogar queimada, futebol e, juntamente com esses conhecimentos e vivências, ele deve aprender quais são os benefícios dessas práticas, né? O porquê se pratica tais manifestações culturais do movimento e quais as relações dessas atividades com a produção televisiva. Então, o primeiro, né, saber fazer o movimento pelo movimento, e o segundo, saber fazer sobre o movimento, né, sobre as atividades. Na semana 3, nós tivemos os aspectos legais da educação física, escrito por Fernando Ipolcetto e Soraya Darido, que visam ali fazer um panorama geral do caminho legislativo da educação física até os dias de hoje, né? O primeiro registro oficial em que encontramos foi na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em 1961 e em 1971, onde era obrigatória, onde a educação física era obrigatória em todos os níveis de ensino, porém, ela era dispensada aos estudantes que trabalhassem mais de 6 horas por dia ou estudassem à noite, tivessem mais de 30 anos de idade, prestasse serviço militar e fosse fisicamente incapacitado. No entanto, em 1977, a educação física escolar passou a ser facultativa aos alunos de pós-graduação e à mulher com prole, ou seja, a mulher que tem filho, né? Em 1996, né, a LDB, a educação física passa a ser um componente curricular obrigatório nas escolas de ensino básico, mas ela se torna facultativa ao ensino noturno, né, educação de jovens e adultos. Em 2003, então, a gente tem a Lei 10.793, que é vigente até hoje, e consta, então, a alteração que agora a educação física ela é não facultativa ao ensino noturno, mas ela é facultativa a todos os níveis de ensino quando o aluno estiver impossibilitado. E aí que a gente faz essa reflexão. O que seria esse impossibilitado? Seria a presença nas aulas práticas por um curto período de tempo ou definitivamente, dependendo do tipo de atestado? Então, essa lei, ela foi um avanço ou um retrocesso na educação física escolar? Então, a gente, né, tende a caminhar para evoluir nesse sentido. Na quarta semana, nós vamos trabalhar, então, aí a indisciplina e o afastamento dos estudantes, escrita por Soraya Darido, Fernando Gonzalez e Guiginiense, que vai falar de por que os nossos estudantes se afastam das aulas de educação física. E apesar, né, de ser unânime que a aula de educação física é a preferida de muitos e a maioria dos estudantes, nós temos um nível de evasão muito grande dentro dessas aulas. Então, os autores desse capítulo, eles dialogam como os professores de modo em geral, e em particular os de educação física, eles vêm enfrentando sistematicamente dois grandes problemas, né? O afastamento dos estudantes e a indisciplina dos discentes durante o desenvolvimento das atividades. Bom, quando a gente fala de afastamento, nós temos múltiplas razões para isso. O primeiro são os aspectos legais, como a gente viu na semana anterior, que são as dispensas, né, em diversos casos, que muitas das vezes as pessoas usam as brechas da lei, né, para entrar com as dispensas e isso gera um afastamento. E o segundo tópico é a repetição dos conteúdos trabalhados ao longo da educação básica, pois geralmente os esportes são os mesmos
O que é aprendido lá no Fundamental 2 também é aprendido no ensino médio, né? Por exemplo, o voleibol é aplicado nos dois segmentos. E não há uma variação dos conteúdos, causando assim o desinteresse dos estudantes e a evasão nas aulas. E em terceiro, nós temos ali também a frustração, né? O insucesso e a exclusão nas aulas de educação física. São quando os nossos alunos eles não conseguem acertar uma cesta ou driblar durante o jogo, ficar por último na corrida, e isso gera um sentimento de desconforto, de vergonha, então automaticamente ele se exclui das aulas. Então também tem a questão do bullying que os próprios alunos fazem com esse aluno que não consegue atingir determinada marca. E isso faz com que as aulas, né, sejam aulas excludentes, colaborem nesse processo de exclusão. No quesito de indisciplina, agora olhando aqui para o outro lado, onde algumas aulas, né, elas são recheadas de atos de desrespeito e até agressões, sendo entre os alunos, entre, né, os próprios alunos, ou entre a relação aluno e professores. A indisciplina, ela pode ser vista quando os alunos não respeitam as regras das atividades, quando faltam, né, com respeito aos professores, quando ficam de conversas paralelas durante a explicação ou destroem os materiais pedagógicos. E é engraçado porque a indisciplina ela tem muitas visões, né? Nas visões dos professores, esses comportamentos eles são um problema da família, né? É um problema de que a família não educa, que a família não ensina os princípios. Também tem a ver com a relação à comunidade em que essa criança, esse estudante vive, a liderança da escola e a subcultura de onde eles estão inseridos. No entanto, por outro lado, para os alunos, a causa da indisciplina é a escola. Quando as aulas são desinteressantes, quando os professores não se preocupam com o processo de ensino-aprendizagem dos estudantes, e no caso de bullying. Então, a gente percebe que tudo está conectado à estrutura da educação física no geral, né? Então, quando a gente fala da visão da família, né, que aí a gente vai ver que a família ela atribui à escola uma responsabilidade que a escola acha que é da família, que é de impor limites, ensinar os valores importantes para a convivência com respeito e solidariedade na sociedade. No entanto, esse afastamento e essa indisciplina, eles precisam ser trabalhados coletivamente, tendo o apoio da família, da escola e do indivíduo. Tem que fazer um esforço gigantesco para que nós possamos combater esses afastamentos. Seguindo, nós temos então ali com André Luiz Barroso o ensino dos esportes, que são caracterizados aí quais são as dificuldades, como que a gente deve trabalhar os esportes na escola, né? Então, o esporte ele se apresenta como um importante conteúdo da educação física escolar, sendo frequentemente abordado pelos professores. No entanto, a gente pode afirmar que há diversos equívocos e questionamentos que ocorrem na forma de tratá-lo como conteúdo desse componente curricular. É importante a gente identificar e discutir quais são esses equívocos, né? Então, para que nós possamos não cair nas armadilhas e, ao mesmo tempo, buscarmos um oferecimento apropriado desses conteúdos na prática pedagógica. Então, a gente tem aí a hegemonia esportiva, que é uma das características nas aulas de educação física, onde a predominância é a aplicação dos esportes, né? A gente volta aí na prática tradicional, hegemônica, onde os esportes ficam predominantemente entre o primeiro, segundo, terceiro, quarto bimestre, né? O quarteto ali fantástico, futebol, basquete e vôlei, que estão diretamente ligados com a prática, as técnicas, as competições, causando exclusão e não tem reflexão nenhuma na sua ação. Ela é uma visão biologicista, né, onde o corpo de educação física era visto apenas para o desenvolvimento dos movimentos da saúde. Então, a gente trata ali como o esporte na escola, aplicação, né, dos esportes na escola. Em contrapartida, por outro lado, nós temos o debate do esporte na escola,
que após a década ali de 1980, surgem novas tendências pedagógicas para a educação física escolar. A gente sai, então, dessa visão centrada nos aspectos biológicos e direcionados. Agora a gente vai olhar para as questões também relacionadas à cultura. Walter Bratt adverte dos equívocos à crítica de como o esporte era trabalhado. Em sua visão, não é que o esporte não possa ser trabalhado, mas de que forma e como ele é ensinado é que deveria ser mais pedagógico, né? Não necessariamente apenas o aprendizado das técnicas, mas como ensiná-las e por que ensiná-las, bem como a variação dos conteúdos. Na semana 6, Osmar Júnior vem tratar a relação das questões do gênero nas aulas de educação física, né? Ele faz a primeira reflexão distinguindo o que é sexo, identidade de gênero e sexualidade. E expõe os seguintes tópicos. Qual o formato ideal para as aulas de educação física, né? Turmas separadas por sexo biológico, masculino e feminino, ou aulas mistas? Embora a composição das turmas mistas seja uma prática consolidada no nosso ensino público, né, desde a década de 1990, ainda assim existem essas separações na escola. É comum na educação infantil e fundamental 1 e 2 que as aulas serem mistas, né? Mas quando a gente chega no ensino médio, há uma separação entre meninos e meninas. Uma das grandes características para que essa separação ocorra é a falta de postura adequada para o trabalho com as turmas mistas. Claro, além das diferenças biológicas entre os corpos masculinos e femininos, né? Os professores ali, eles têm muita dificuldade de encontrar metodologias adaptadas que façam a socialização tanto dos meninos quanto das meninas e acabam, por muitas vezes, optando pelas aulas separadas. Isso também tem muitas influências aí dos padrões sociais e culturais que existem na nossa sociedade e acarretam aí para a grande desigualdade de gênero dentro das aulas de educação física, bem como a exclusão, né? Então, a gente percebe que todos os temas aqui elencados, eles têm um link uns com os outros, com a prática tradicional, a teoria e a prática do saber fazer, do como fazer, e questões de indisciplina, de gênero. Então, trabalhar a educação física na escola é muito mais complexo do que só jogar bola, né? Como dizem por aí, professores do rola-bola. Na semana 7, nós fomos trabalhar os temas geradores, né? Foi pedido para que a gente lesse o capítulo 3 do livro Pedagogias do Oprimido, de Paulo Freire, em que nele constava quais foram as situações, o que é uma situação limite, né? E como identificar essa situação limite dentro da minha prática pedagógica, né? Das minhas aulas de educação física. Se é a indisciplina, a falta de estrutura, a má gestão, o comportamento, a frequência dos alunos. Então, nós fomos convidados a pensar um inédito viável, que seria quais são as soluções plausíveis para que a gente possa melhorar essa nossa situação limite. Lembrando sempre que Paulo Freire fala sobre, né, educar é um ato de coragem, né? Então, baseado no diálogo, na construção desse processo, como seria, então, a gente resolver essa nossa situação limite dentro das aulas de educação física. E aqui, né, o nosso mapa mental construído pelas semanas, como nós podemos ver na explicação, as 7 semanas trabalhadas, e como eles se interligam, né? Eles estão todos conectados com a realidade. Bom, essa é a nossa referência, foi o livro que nós estudamos, que são os Desafios da Educação Física Escolar, né, do PROEF, que faz toda essa... que abarca todos os conteúdos que a gente que está em sala de aula realiza. Muito obrigada e até a próxima!